Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast O Pode Pensar. Esse projeto de extensão, né, um podcast feito aqui por alunos do Instituto, junto com os alunos da Escola Nossa Senhora de Fátima. Então, meninos, também sejam muito bem-vindos. E aí a gente vai começar se apresentando, né? Eu sou o Samuel, tenho 16 anos, tenho uma pele parda, tenho cabelos cacheados pretos, blusa salmão, um pouco rosa, ela tem umas estampas florais, e nosso estúdio aqui, a gente tá com uma bancada com as canecas com a logo do Pode Pensar. Eu me chamo Sofia, eu tenho 15 anos, minha pele é parda, meu cabelo é cacheado, tenho olhos castanhos e alguns piercings no rosto. Eu estou usando uma blusa preta com sobretudo Looney Tunes. Meu nome é Isabela, eu tenho 14 anos, eu estou usando uma blusa branca com acessórios, colar, óculos, anel, e minha pele é parda. Meu nome é Francisco, tenho 15 anos, sou moreno, estou usando uma blusa social preta e é isso. Tenho cabelo cacheado. Bom, a gente está com uma convidada aqui, a doutora Lidez, que é bacharel em Direito pela PUC Minas, já atuou como estagiária na primeira vara criminal e vara de execução criminal da TJMG. No Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas, em conciliação à mediação, com ainda um escritório de advocacia especializado em Direito Civil, Romero Advocacia. Ela ainda discute nas redes sociais sobre conteúdos relacionados a direito. Com essa apresentação do currículo dela, eu queria pedir que ela se apresentasse da mesma forma que nós. Seja bem-vindo, né, pra gente começar esse podcast. Muito obrigada. Então, como a Sossô disse, meu nome é Li, eu sou a Li, mais conhecida como Li. Eu estou usando uma blusa preta, 3/4. De acessório, estou usando um relógio, estou usando um óculos com armação preta, também tenho um piercing no lado direito do meu nariz. Estou usando esmaltes vermelhos, sou branca, tenho cabelo preto e longo. Então, depois dessa apresentação, eu quero que você se apresente, sim. A gente já falou um pouco do seu currículo, mas tem alguma coisa que você queira complementar ou se colocar sobre você também? Não, eu só quero complementar porque na própria faculdade mesmo, eu comecei em 2016, me formei agora em 2021, agora não, há um ano, né, em 2021, e uma coisa que eu sempre falo, que eu tenho muito orgulho, foi o tema do meu TCC, que foi super polêmico, que eu trouxe realmente um tema que causou as pessoas ficaram assustadas com o tema do meu TCC, porque eu falei sobre bioética mesmo gostando muito da área do direito do trabalho, eu sempre gostei dessa questão que envolve sempre a reprodução humana, aborto, fertilização in vitro, bioética e etc. E aí eu passei a estudar sobre bioética e biodireito, que são os temas que a gente vai se ouvir falar nos próximos anos. Mas é só isso mesmo, vocês falaram bem, né? Então vamos começar, né, com essa série de perguntas para a gente aí desconstruir esse tema. Para o pessoal que está assistindo a gente em casa, hoje sair do podcast sabendo mais sobre a questão do aborto no âmbito jurídico. Então vamos começar? Bora lá. Doutora Li, quando falamos de aborto... Calma aí, de novo. Um ponto inicial de discussão é que a vida humana é sobre a vida humana. Há tratados internacionais de direitos humanos que versam sobre o início da vida. Você poderia nos falar sobre essa questão? Sim. Nós temos vários tratados internacionais e várias declarações que vão falar sobre o direito à vida, né? Cada um deles estabelecendo o que são os direitos humanos e a vida prevendo a vida como um direito humano. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e temos um que traz uma ideia de início de vida, né? Para além dessa Declaração Universal, o Pacto de São José da Costa Rica é um pacto do qual nós somos signatários, né? O Brasil assinou esse acordo internacional, fez esse pacto em 1992 aqui no país,
E no artigo 3º desse pacto internacional que traz, né, a dignidade humana, os direitos humanos, a inviolabilidade ao direito à vida, define que a vida começa a partir da concepção. Então, desculpa, é o artigo 4, tá? O artigo 4 vai dizer, né, o Pacto de São José da Costa Rica vai dizer que a vida começa com a concepção. A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, diz que nós temos o direito à vida, mas ela não diz quando essa vida se inicia. Isso vai ficar a cargo da legislação intraconstitucional e com base nos pactos internacionais que nós fazemos parte, que nós somos signatários. Então, em que situações o aborto é considerado legal no Brasil? Nós temos 3 hipóteses atualmente em que existe uma excludente de ilicitude, ou para alguns teóricos, de punibilidade, né? Você não é punido. Que é o caso do aborto de feto anencefalo, que foi fruto de uma discussão no STF, através da ADPF número 54, né, em que o STF relativizou o direito à vida, permitindo que ocorra o aborto de feto com má formação congênita, o feto anencefalo. E nós temos em caso do aborto humanitário, que é quando a gestação coloca a risco a vida da gestante, então também é autorizado. E nós temos o caso de aborto em decorrência de estupro. Só deixa eu concluir rapidinho, desculpa. Essas 3 hipóteses, elas são uma excludente de ilicitude, né? O aborto, ele continua sendo penalizado, ele continua sendo crime no país, mas nós temos essa relativização em relação a esses 3 casos específicos. Aí, ó, você já tocou num ponto que eu queria tocar agora. E aí, essa ideia de que, explica pro pessoal qual que é a diferença entre a gente descriminalizar o aborto e legalizá-lo. Porque a gente sabe que tem uma diferença entre os 2 temas, e você acabou de falar na sua fala e vai pegar o gancho perfeito da pergunta. Ótimo, estamos em sintonia. Então, assim, quando a gente fala sobre descriminalizar, a gente deixa de considerar, o Estado deixa de praticar uma pena, né, de aplicar uma pena, seja de prisão, de detenção, para aquela pessoa. O fato vai acontecer, mas ele não é mais de uma alçada, né, do Estado, através da punição. Não é o Estado quem vai punir. O Estado vai se limitar a dizer, olha, o aborto não é considerado crime no país. Quando a gente fala sobre a legalização, a gente está falando para além de deixar de ser considerado crime, né, e não penalizar mais a gestante, a gente fala sobre trazer o regramento que vai definir quando esse aborto pode acontecer, em quais condições ele pode acontecer, qual é o limite máximo de tempo para que esse aborto possa acontecer, quem serão as equipes multidisciplinares e interdisciplinares que vão atender essa gestante em caso que ela decida, né, no caso que ela decida pelo aborto, como equipe de psicólogos, como os médicos, como o apoio à mulher vítima de violência, para que ela possa oferecer a denúncia e prestar todo esse suporte. Então, o aborto passa a ser uma responsabilidade do Estado, não só em promover políticas públicas, através de equipe multidisciplinar, mas também trazer limites, né? Até quantas semanas o aborto vai ser permitido? Em que condições ele vai ser permitido? Qual vai ser o tipo de suporte psicológico? Quem vai atender essa mulher caso ela queira abortar? Então, a legalização, ela traz a normatização e a descriminalização. Inclusive, você acabou de responder o que eu queria te perguntar sobre a responsabilidade do governo sobre o aborto, né? Mas ainda assim, o apoio psicológico, você mencionou ele, mas ele está previsto pela lei? E se estiver, ele não é um custo muito caro a se pagar? Então, nesse caso, eu vou até abrir uma tabelinha que eu fiz umas colinhas aqui, tá? Então, nesse caso, o aumento de custos, ele não se torna justificável por aqueles que são contra, né, o aborto, justamente porque esses abortos já acontecem e já são atendidos pela rede pública de saúde. Né? Então, quando a gente vai ver que, segundo o Ministério da Saúde, né, que ele mesmo elaborou um documento e levou para debate em uma audiência pública, que é a DPF, caso alguém queira pesquisar, 442, que tramitou no STF,
e o Ministério da Saúde elaborou esse documento com base nos dados do DataSUS e o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, estimando 1 milhão de abortos praticados anualmente, e desses 1 milhão de abortos, 250 mil mulheres foram atendidas num procedimento pós-aborto pela rede pública de saúde. Então, ele já acontece, ele já gera gasto. No primeiro semestre de 2020, o DataSUS registrou que 86 mil mulheres foram atendidas pela rede pública de saúde para fazer o procedimento pós-aborto. Raspagem, curetagem e sucção. Enquanto o SUS atendeu apenas 1.046 casos de abortos naquelas 3 hipóteses legais, o que demonstra que a legalização ainda é pouco atendida pelo SUS, enquanto o aborto, o procedimento pós-aborto é amplamente atendido aí, atingindo até, pelo menos, estima-se, 220 mil mulheres tratadas pelo SUS. E tem mais alguma coisa que eu esqueci. Mas assim, você falou que a condição financeira melhora, se torna mais barato, apesar do que falam, mas a quantidade de abortos devia aumentar drasticamente. Não, justamente por esse fato, né? Quando a gente vai falar sobre os países que legalizaram, é bem curioso a gente analisar essa questão, porque os únicos países que têm regras mais restritas, né, têm leis mais severas punindo o aborto, são atualmente os países em desenvolvimento. Né? Os países já desenvolvidos, né, como o Canadá, como a Suíça, têm taxas ínfimas de aborto. Né? Eu vou só relembrar um dado aqui para vocês. Nós temos atualmente o país que menos pratica aborto, é um país onde é legalizado. Aqui, ó, a Suíça, ela tem uma taxa de 5 a cada 1.000 mulheres que cometem aborto. Então, 5 abortos são cometidos a cada 1.000 mulheres. Né? Quando a gente vai vir para a América Latina, a gente vai ver que essa taxa passa para 44. Né? Então, a cada 1.000 mulheres, 44 praticam o aborto de forma clandestina aqui no país. Esses dados são do Instituto Guttmacher, que é uma organização sem fins lucrativos, que atua em parceria com a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. E eles têm os dados da América do Norte, né, que é 17 mulheres cometem aborto após a legalização a cada 1.000 mulheres. A Oceania, 19 a cada 1.000. E aí, quando a gente chega na América Latina, que tem leis severas que criminalizam ainda o aborto, a gente vai para uma taxa de 44 a cada 1.000 mulheres que cometem aborto, mesmo ele sendo ilegal. Eu acho muito bacana você apresentando os dados, né, as fontes, porque muita gente, assim, simplesmente ignora isso, né? Coloca na cabeça ali que não existe, ou tá inventando, ou tá gerando de algum lugar, que, assim, para mim não existe. Então, assim, é um estudo sério, são dados sérios, e são coisas que têm que ser levadas a sério, né? Então, bate-papos como esse, pra gente debater temas que as pessoas consideram tabus, né? Consideram polêmicos, é importante. Sim, ainda mais porque são dados reais, né? Não são dados tirados da minha cabecinha. Você mostrou que você procurou por eles. Sim. E é importante a gente, quando a gente vai falar sobre um assunto tão importante assim, né? A gente não pode deixar a nossa questão moral definir o que a gente vai definir na vida dos outros, né? A gente sabe que a gente vive um estado laico, mas ainda que ele seja laico, a maioria das pessoas se colocam como cristãs. Né? Nós temos 86% da população que se considera cristã. Mas o aborto não é uma questão de debate religioso, não é uma questão de debate moral. O aborto é uma questão de saúde pública. Né? Então, a gente precisa que o Estado se responsabilize pelas mortes que estão acontecendo em decorrência dessa criminalização que não está sendo de maneira nenhuma efetiva. Né? E quando a gente se coloca pró-vida, a gente se coloca como pró-vida de qualquer pessoa, né? Então, assim, ninguém é a favor do aborto. Ninguém, em sã consciência, vai ser a favor do aborto, né? Do ato em si. A gente é a favor, né? As pessoas que pesquisam sobre esse assunto se colocam a favor justamente porque entendem que isso já acontece e eu não posso permitir que o Estado laico continue ignorando as mortes dessas mulheres que estão acontecendo, mesmo que ele criminalize esse ato.
Então, sabemos que o aborto é caso de saúde pública. Contudo, mesmo nos casos que já são permitidos, isso funciona de forma precária. O que é preciso ser feito para que o aborto aconteça de forma segura pelo SUS? Então, na verdade, como todo procedimento cirúrgico, ele vai envolver algum tipo de risco. O que a gente quer, quando a gente fala sobre uma responsabilização do Estado sobre essa questão, sobre fornecer maiores políticas públicas, justamente para tratar essas mulheres, a gente quer que o Estado efetive mesmo, porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive, porque os médicos eles têm a liberdade, a chamada liberdade de consciência, né? Então, o médico ele não é obrigado a realizar o aborto, ainda que a gestante o procure em caso de estupro, né? Ele tem essa liberdade, ele pode definir que ele não vai realizar aquele procedimento. Então, isso é uma das dificuldades que a gente encontra ainda, porque muitas mulheres que residem em cidades distantes, né, em cidades pequenas, não tem uma grande gama de opções de médicos para realizar aquele procedimento. Né? Então, às vezes, a mulher não consegue realizar esse procedimento justamente porque ela tem um ou dois médicos que atendem naquela região em que ela mora e ambos se recusam a fazer o aborto, mesmo em decorrência de estupro, porque ele tem esse direito. E aí isso faz com que essa mulher tenha que se deslocar de cidade e, quando a gente fala sobre o aborto, principalmente em caso de estupro, é uma corrida contra o tempo, né? Então, às vezes, esse tempo não é suficiente para que essa mulher consiga realizar esse procedimento. Então, quando a gente fala sobre legalização, o médico ainda vai ter a sua liberdade de consciência, mas fornecer maiores equipes interdisciplinares justamente para atender as mulheres, principalmente nessas regiões em que há pouca demanda de médicos que aceitam esse procedimento. Eu não sei se eu respondi. Não respondeu sim. E ele tocou num ponto importante que a gente estava estudando aqui todo mundo junto, para a gente também entender o tema, para a gente conseguir debater com você e ter uma conversa assim fluida. Então, a gente estava estudando, a gente estava vendo que 62 pontos médicos, eles são liberados para acontecer o aborto, para a gente ter esse procedimento realizado. Mas somente 40 deles, dos 62, pensando assim em todo o território brasileiro. Então, de fato, essa questão do transporte, do tempo, é algo que tem que ser repensado para que essa situação venha acontecer. Inclusive, você mencionou da dificuldade de conseguir isso. E é justamente que em alguns lugares não tem, as pessoas têm que sair para conseguir. Então, mesmo num cenário onde é possível, sem a lei impedindo, aquelas semanas de tempo que não poderia abortar, elas acabam só nisso, né? Exato, porque é uma corrida contra o tempo, né? Nós não temos atualmente uma lei que defina até quando o aborto pode ser cometido, pode ser realizado, nas três hipóteses legais, né? Que eu vou falar sobre o âmbito jurídico, que é o que a lei diz atualmente. Nós não temos nenhuma lei que define um tempo máximo, né, de aborto. Eu não sei se vocês ficaram sabendo do caso daquela juíza, né, que teve aquela menina que perguntou se ela aguentaria segurar um pouco mais a gestação. Ela queria realmente que aquela gestação continuasse até o final. O problema é que a lei não define o tempo máximo para que esse aborto seja realizado, porque, se eu não me engano, ela já estava com 20 semanas. Né? Mas o que nós temos é uma resolução, né? Deixa eu só lembrar o nome para vocês aqui, gente, porque eu anotei tudo. Nós temos uma norma técnica do Ministério de Saúde que diz que é aconselhável que o aborto seja realizado nessas três hipóteses até a 20ª semana. Né? Entretanto, se esse feto tiver menos de 500 gramas, permite-se, então, o aborto até a 22ª semana. Né? Então, naquele caso da criança, né, de 11 anos que engravidou, ela sim tinha direito a realizar esse procedimento, porque não tem uma lei que coloque esse tempo máximo. Então, a gente sabe que é uma corrida contra o tempo, né, para quem
tem que procurar médicos em áreas distantes, porque eles têm esse direito de se recusar a realizar o procedimento, e cada tempo conta, né? Principalmente, né, em casos de violência, né, de estupro. E outro fator interessante de comentar é a questão do público-alvo, né? Porque a gente está falando de pessoas que têm essa dificuldade, na maioria das vezes financeira, para a questão do próprio transporte, para ela sair do interior ali de onde ela está, para ela ir atrás de um médico. Então, até esse discurso, para ela ir até lá, né, é complicado. Então, a gente tem que olhar isso ainda. E a gente tem até... Eu vou falar... Desculpa. Não, pode falar. Exatamente, existe essa dificuldade, mas assim, a Sossô perguntou até, né, se mesmo o aborto legalizado, legalizado não, descriminalizado, tem esse excludente de ilicitude nessas três hipóteses, a gente encontra dificuldade para encontrar um médico que queira fazer esse procedimento, para esse apoio psicológico, mas ele existe, né, ele não é suficiente ainda, a gente pode dizer assim. Precisa de mais apoio para essas mulheres que, nessas três opções, queiram acessar o aborto legal. Essa norma técnica do Ministério da Saúde diz que uma mulher que é vítima de estupro, ela não necessariamente precisa ter um boletim de ocorrência ou algum exame comprovando que ela foi vítima de estupro. Mas, em contrapartida, quando a equipe médica optar por realizar o estupro, o aborto nessa mulher que foi vítima de estupro, uma das atitudes, segundo essa norma técnica, que os médicos têm que tomar é mostrar fotos do feto para a mulher, né? Colocando ela em mais uma situação de violência ainda. Isso pode despertar diversos traumas nessa mulher, né? Que tem essa decisão de optar pelo aborto, mas chega lá e tem que se deparar com fetos, com normas, fotos de feto. E quando a gente fala sobre apoio psicológico, a gente quer o quê? Que converse com essa mulher, né? Acho que todo mundo quer que essa mulher seja ouvida, porque muitas vezes ela decide abortar por uma atitude de desespero, né? Porque ela foi abandonada, porque ela não tem suporte financeiro, não tem suporte familiar. Então, ela realmente procura em uma situação de desespero. E com o acompanhamento psicológico, né, uma equipe multidisciplinar, ela pode até vir a desistir dessa prática desse ato, se ela realmente tiver um bom amparo psicológico, que não seja só na hora do momento de desespero. Eu não sei se vocês sabiam isso, mas a norma técnica diz que os médicos precisam mostrar fotos do feto para a gestante, para que ela desista. Bom, para o Dr. Drauzio Varela, o aborto é permitido, basta ter dinheiro para pagar. O que você pensa sobre... Oi, desculpa, eu não entendi, cortou. Para o Dr. Drauzio Varela, o aborto é permitido, basta ter dinheiro para pagar. O que vocês pensam sobre essa afirmação? Corretíssimo. Porque justamente quando a gente fala sobre o aborto clandestino, ele tem classe, ele tem raça, ele tem cor, ele tem classe e cor, né? Então, assim, o próprio relatório elaborado pelo Ministério da Saúde concluiu que a maioria das mulheres que cometem aborto dentro dessa taxa de 220 mil atendidas pelo SUS são mulheres de baixa renda, que têm acesso, só tem o ensino fundamental, e em sua maioria são mulheres pretas, né? Então, assim, quando a gente fala que o aborto tem classe, ele só é proibido para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, né? E para quem é uma mulher preta. É justamente sobre isso, porque qual é a dificuldade que uma pessoa que tem dinheiro e quer abortar tem de ir para Portugal e realizar o procedimento e voltar para o Brasil como se nada tivesse acontecido. O aborto realmente ele só é criminalizado para quem não tem dinheiro. Aí, é interessante ver isso, né? Essa questão de aqui não pode, mas ali pode, eu tenho dinheiro para ir ali, então ali
eu vou voltar como se nada tivesse acontecido. E várias pessoas dentro do território, né, assim, sofrendo sobre a questão lá do feto, por exemplo. Nossa, é assustador essa parte aí. A pessoa ser pressionada ali, né? Teria que ter uma conversa, algo no tipo. Mas aí é um bruto, né? É uma forma bruta de se agir ali para uma pessoa que acabou de passar por uma tragédia, né? Então, assim, certamente tem muita coisa para mudar. E é como Exatamente. vocês dois disseram A aqui. própria Argentina... Não, desculpa, eu não vi o que você falou. Tudo bem. Assim, ó, nós temos alguns países na América Latina, que são países em desenvolvimento, que também legalizaram o aborto após. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá bem baixinho. Vocês estão me ouvindo? Tá muito baixinho. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Perfeito. Ah, eu tive um probleminha, acabou a bateria do meu fone. Eu esqueci onde nós estávamos. A gente tava falando. Tá bom, vai. Onde nós temos a Argentina, que permite a realização do aborto até a 14ª semana, né? Com a solicitação da mulher. Essa lei foi aprovada em 2020, é recente ainda, né? Mas Argentina, Uruguai, Guiana Francesa e a Guiana legalizaram o aborto e estabelecendo esses limites de até quanto tempo esse aborto pode acontecer. Então, assim, quando a gente fala exatamente, né, eu não sei quem perguntou, acho que foi a Lilian, não sei, que o Drauzio falou que o aborto só é proibido para quem não tem dinheiro, né? Então, assim, é exatamente sobre isso. O que impede uma brasileira, né, que é de classe média alta, de se dirigir ao Uruguai ou à Argentina e realizar o procedimento e retornar para o Brasil, como se nada tivesse acontecido. Só que para as mulheres que vivem aqui e nas 3 situações do aborto legal encontram dificuldade, né, de realizar esse procedimento, justamente porque não são todos os médicos que aceitam realizar esse procedimento, e quem dirá para elas terem acesso a uma viagem internacional para realizar esse procedimento. Isso é inclusive do que vocês dois tinham mencionado sobre o público-alvo, né? Porque a gente sabe que pessoas mais pobres são quem não tem acesso a isso, mas não só elas também, porque esse público consegue ser extremamente grande, especialmente entre mulheres, não só maiores de idade, né, Isabela? Recentemente, houve uma polêmica sobre uma menina de 11 anos que fez um aborto por ter sido estrupada. Posteriormente, descobriu-se que ela tinha sido engravidada por outra criança, de 13 anos. Como a justiça trata dessa questão? Ela perguntou como a justiça trata dessa questão. Tá. Quando a gente vai falar sobre a possibilidade de aborto em decorrência de estupro, né? Porque o artigo 217-A do Código Penal, ele fala que ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menores de 14 anos é crime de estupro de vulnerável, né? E ele não diz se existe consentimento ou não. Isso quer dizer o quê? Que o consentimento previsto no artigo 217-A do Código Penal, ele é totalmente descartável, né? É um consentimento, a vulnerabilidade, ela é absoluta, né? Então, assim, aquele que tem menos de 14 anos não tem a capacidade de consentir. No caso dessa criança, né, porque a lei, o artigo 2º do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera como crianças pessoas até os 12 anos completos, né? E adolescentes, pessoas de 12 a 18 anos completos. Então, nesse caso específico, essa menina de 11 anos, ainda que ela tenha tido uma relação sexual consentida com um menor de 12 anos também, ou menor de 14 anos, não faria muita diferença, o acesso ao aborto é legalizado, né? Porque isso é chamado estupro bilateral,
que são quando duas pessoas menores, de 14 anos, têm uma relação sexual, essa violência é presumida, né? Então, aquele que tem menor de 14 anos e tem relação sexual tem uma violência presumida. Ela tinha o direito ao acesso ao aborto justamente porque ela também é uma criança, ainda que ela tenha tido essa relação sexual com outro menor. Que a doutrina brasileira, né, os doutrinadores jurídicos vão chamar de estupro bilateral, que acontece quando a vítima, além de vítima, é agente do crime cometido. Então, ambos eram vítimas e ambos eram agentes do crime. Então, ela tinha, sim, o direito ao acesso ao aborto, independentemente de ter relação sexual com um menor também de 12 anos. Então, agora vamos citar aqui um assunto que muitos discordam, né? Que é educação sexual. Ela pode colaborar na escola para a diminuição de quantidade de abortos? Com certeza. Quando a gente fala sobre educação sexual nas escolas, é engraçado como tudo que envolve sexualidade, sexo, tem uma repreensão muito grande, né? É muito oprimido esse assunto, é um tabu na sociedade a gente falar sobre algo que acontece, que é considerado normal na vida de um ser humano, né? Então, sobre sexualidade e sexo, a gente não consegue avançar justamente pela questão moral e religiosa que envolve esses temas, né? Hoje, nós temos muitas mulheres que muitas adolescentes, né, que iniciam a vida sexual a partir dos seus 14, 15 anos, não têm o conhecimento de uso de anticoncepcional, né? Existe uma dificuldade ali, às vezes uma dificuldade de comunicação até com a própria família, justamente por esse tabu que envolve toda essa questão. E quando a gente fala sobre educação sexual nas escolas, a gente não está falando sobre ensinar alguém a fazer sexo. A gente está falando justamente sobre a necessidade de se dar um ensinamento sobre, principalmente em menores, né, de 14 anos, que são considerados pela lei como vulneráveis, justamente o toque, como que eu posso falar? O toque não desejado ali, os toques, né? Gente, eu não sei como explicar isso. A educação sexual tem idade para acontecer, né? Então, para crianças de 2 a 6 anos, vai ser de uma forma, né? É explicar ali que não pode, só a mamãe e o papai podem fazer isso, só a mamãe e o papai podem dar banho em você. De 7 a 8, 9 anos, explicar de outra forma. Eu fui nervosa. Mas assim, você tinha falado agora há pouco do estupro bilateral, e provavelmente a educação sexual também pode impedir isso, né? Não só o estupro vindo de adultos. Sim, é justamente para prevenir esses tipos de gravidez indesejada, né? Justamente porque não existe tanta conscientização sobre o uso de pílulas anticoncepcionais ou qualquer outro método contraceptivo, e justamente para prevenir o próprio estupro, né? A própria violência sexual, porque muitas das vítimas de violência sexual, de estupro, menores de 14 anos, elas realmente não têm o conhecimento de que aquilo era uma violência, né? Eu já conversei com pessoas que passaram por essa situação e só foram descobrir que passaram depois de adultas, né? Porque quando a gente vai falar do artigo 217 ou 217A, a gente está falando sobre não só a relação sexual, a gente está falando sobre o ato libidinoso, né? Então, assim, qualquer toque indesejado, qualquer invasão de intimidade, qualquer tentativa, até um beijo lascivo, um beijo, como que eu posso dizer? Que tenha alguma satisfação de lascívia, ele pode ser considerado, sim, um estupro na modalidade ato libidinoso,
né? Então, assim, justamente para identificar, fazer essas crianças, cada um na sua idade, né? Isso realizado por professores competentes para isso, e até a própria família, se puder libertar dessas amarras, desse tabu, conversar para a criança e para o adolescente e explicar as consequências de, a partir de 14 anos, se você quiser se envolver em uma relação sexual, né? Ou com menores de 14 anos, que são os vulneráveis, o que pode ser identificado como um estupro. E justamente para evitar essa gravidez indesejada e essas violências contra crianças e adolescentes. Inclusive porque estupro não é sexo e sim agressão, né? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala sobre educação sexual nas escolas, é justamente para evitar esses dois maiores problemas né, porque ainda que o adolescente, na nossa lei brasileira, ele possa, né, a partir dos 14 anos, ter uma vida sexual ativa, a gente sabe que uma gravidez indesejada, justamente pela falta de conhecimento que pode levar isso a acontecer, vai atrapalhar nos estudos daquela pessoa, na vida daquela pessoa, né? A falta de planejamento, a falta de estrutura, né? Não é um momento justamente porque a pessoa está na sua era acadêmica ali, e justamente essa gravidez indesejada em decorrência do desconhecimento pode interferir na vida dessa pessoa para sempre, né? A gente sabe que essa interferência pode ser conciliada, mas não é recomendável que um adolescente deixe de estudar justamente para se tornar uma mãe ou um pai, enfim. Essa gravidez indesejada na adolescência, ela é uma questão que precisa ser muito debatida e muito discutida, só que, para isso, a gente precisa também debater a necessidade da educação sexual para preveni-la. Então, gente, é com essa conscientização final que nós vamos terminar o Pode Pensar hoje. Primeiro, agradecendo a Li, que é uma pessoa que eu amo, que é muito incrível e claramente inteligente. Eu quero agradecer aos meninos por terem vindo hoje, por terem sido extremamente perfeitos. E é ele que eu não gosto muito, não, mas a gente agradece. Ai, tá aqui comigo, Vicky comigo apresentando esse podcast, falou que não gosta de mim. Ai, gente. Bom, assim, ele tem alguma consideração final? Quer deixar alguma coisa? Ou você acha que já foi? Tudo que tinha que falar. Nossa, gente, eu tinha tanta coisa para falar, eu tô com um calhamaço de papel aqui. Eu não tenho ideia. Eu tô com dados de tudo que vocês possam imaginar. Por mim, eu ficaria horas conversando com vocês. Sim. Eu amei conversar. Estava muito nervosa, né? Mas eu adorei, vocês me deixaram super à vontade, me deixaram super tranquila sempre, desde a hora que eu entrei aqui, sempre conversando comigo, então me deixaram assim mais relaxada. Quero parabenizar vocês pela postura que vocês tiveram aqui hoje, pela iniciativa de estar fazendo isso, que está trazendo temas tão importantes, conscientizando sobre tantos temas que a gente precisa debater, principalmente no cenário atual. Então, assim, vocês estão de parabéns, parabéns pela iniciativa, te amo demais, e se vocês são alunos do Altieri, que eu amo de paixão também, eu tenho certeza que eu não iria me decepcionar, mas assim, isso superou as minhas expectativas. Vocês foram incríveis. Parabéns mesmo. E assim, pra gente finalizar mesmo, deixa aí pro pessoal, pra eles te acompanharem, né, pra gente, eles atualizarem, a gente conversou um pouco aqui, a gente aprendeu muita coisa, mas nas redes sociais a gente aprende muito mais também, né? Ah, então tá. A minha rede social é o mesmo, eu não sei se o meu nome vai estar aparecendo aí, mas é Lideis, Ly, _ DAYS. Lideis. Todas as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e etc. Então já fica a dica. Já sai aqui do podcast e vai lá nas redes sociais que você usa para acompanhar ela também e sempre tá dando essa oportunidade de aprender um pouco mais. Então, reforçando aqui, muito obrigado, meninos, pela participação. Muito obrigado, Ali. E ficamos Obrigada por aqui. Pode pensar, conectando o saber até você. Tchau, tchau, gente. Obrigada.